Boa noite a todos, que Jesus nos ampare. Sempre gratos a Deus pela bênção da vida, da reencarnação, do progresso, por estes instantes de aprendizado e reflexão, pedindo ao Pai de misericórdia pelos que sofrem as dores do corpo ou da alma, pelos que estão retornando à pátria espiritual e pelos que aqui ainda aguardam o retorno. Que a paz de Jesus nos envolva o coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. Nunca estamos desamparados. Espíritos amorosos nos acompanham em nossa jornada, nos aconselhando, nos fortalecendo, nos mostrando o caminho, esse caminho iluminado do Evangelho do Cristo, nos recordando os ensinamentos de Jesus. Já é tempo de aproveitarmos melhor as oportunidades do aprendizado e do crescimento espiritual. O Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, nos traz a lucidez, a responsabilidade pelo conhecimento e amadurecimento espiritual. Já é tempo de vivenciarmos a regra áurea, tratando o nosso próximo como gostaríamos de ser tratados. Vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 9. Bem-aventurados mansos e pacíficos, injúrias e violências. Vamos ver do item 1 ao item 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Mateus 5:4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Mateus capítulo 5, 21, 22. Por estas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo que significava homem reles e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus ainda vai mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo entre eles a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que dizia Jesus por estas palavras? Bem-aventurados mansos, porque eles possuirão a terra? Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo os do céu? Ao esperar os bens do céu,
O homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância que aos primeiros. Por estas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos em prejuízo dos mansos e pacíficos, que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo. E promete que justiça lhe será feita assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e o violento. Será este o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. No livro O Espírito da Verdade, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, encontramos um comentário de Emmanuel sobre esta página do Evangelho, a que ele denominou perigo. Vamos acompanhar. Cada vez que a irritação te assoma aos escaninhos da mente, segues renteando o sinal de perigo. Mesmo que tudo pareça conspirar em teu prejuízo, não convertas a emoção em bomba de cólera a explodir-te na boca. Desequilíbrio que anotes é apelo da vida a que lhe prestes cooperação. Interessante, olha. Desequilíbrio que anotes é apelo da vida a que lhe prestes cooperação. Quando as águas em monte investem furiosas sobre a faixa de solo que te serve de habitação, levantas o dique capaz de governar-lhe os impulsos. Diante do fogo que te ameaça, recorres de pronto aos extintores de incêndio. Toda vez que o curto-circuito reponta na rede elétrica, desligas a tomada de força para que a energia descontrolada não opere a destruição. Assim também, quando a prova te visite, não transfigures a língua em chicote dos semelhantes. Se agressões verbais te espancam os ouvidos, ergue a muralha do dever fielmente executado, em que te defendas contra o assalto da injúria. Se a calúnia te alanceia, guarda-te em paz no refúgio da prece. Se a dignidade ofendida dentro de ti surge transformada em aceso estopim para a deflagração da revolta, deixa que o silêncio te emudeça até que a nuvem da crise te abandone a visão. Sobretudo, à frente de qualquer companheiro encolerizado, não lhe agraves a distonia. Ninguém cura um louco zurzindo-lhe o crânio. Se alguém te lança em rosto o golpe da intemperança de espírito, ou se te arroja a pedrada do insulto, desculpa irrestritamente. E se volta a ferir-te, é indispensável te reconheça na presença de um enfermo em estado grave, a pedir-te o amparo do entendimento e o socorro da compaixão. Emmanuel. Podemos aqui ressaltar as atitudes indicadas por Emmanuel mediante o perigo a que nos expõe a irritação. Então, não transformar nossa língua em chicote dos semelhantes. Então, não ofendermos com palavras ferinas. Buscarmos a paz na prece.
O silêncio muitas vezes necessário para o restabelecimento da calma em nós e nos outros. Desculparmos sempre e ampararmos com o entendimento e a compaixão. E muitas vezes necessitamos da água da paz, remédio que o Chico procurou nas farmácias em Pedro Leopoldo e Belo Horizonte. Vamos ver como é que foi esse caso. A água da paz. Está no livro de Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier. Em torno da mediunidade, improvisam-se ao redor do Chico acesas discussões. É, não é, viu, não viu, e o médium sofria por vezes longas irritações a fim de explicar sem ser compreendido. Por isso, à hora da prece, achava-se quase sempre desanimado e aflito. Certa feita, o espírito de Dona Maria João de Deus compareceu e aconselhou-lhe: Meu filho, para curar estas inquietações, você deve usar a água da paz. O médium, satisfeito, procurou o medicamento em todas as farmácias de Pedro Leopoldo. Não o encontrou. Recorreu a Belo Horizonte. Nada. Ao fim de 2 semanas, comunicou à progenitora desencarnada o fracasso da busca. Dona Maria sorriu e informou: Não precisa viajar em semelhante procura. Você poderá obter o remédio em casa mesmo. A água da paz pode ser a água do pote. Quando alguém lhe trouxer provocações com a palavra, beba um pouco de água pura e conserve-a na boca. Não a lance fora nem a engula. Enquanto perdurar a tentação de responder, guarde a água da paz banhando a língua. O médium baixou então os olhos desapontado. Compreendera que a mãezinha lhe chamava o espírito à lição da humildade e do silêncio. Está nos parecendo que a mãe do Chico também nos aconselha que usemos a água da paz. E com certeza ficaremos em silêncio diante de várias situações, nos livrando do perigo da irritação. E ainda buscando reflexionar sobre a lição de Jesus, bem-aventurados os mansos e pacíficos, ampliando o entendimento para a vivência, nas palavras do Espírito Venâncio Café, do livro Cura, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Mensagem aos Espíritas. Orastes, comovendo-nos as fibras mais íntimas da alma, e por nossa vez imploramos também junto de vós a paz e a luz divina. Nossas súplicas nem sempre tomam o caminho vertical das alturas. Por vezes, buscam a direção horizontal, onde os apelos são levados a efeito de irmãos para irmãos. Assim, permite-me a alegria de rogar-vos também continuidade de amor e união fraternal em nossa causa bendita. Estejamos de mãos entrelaçadas no serviço do Mestre, que nos adquiriu para a safra da liberdade ao sol da vida maior. Empenhemo-nos no esforço de unificarmos aspirações e sentimentos da oficina que nos irmana. Compreendamos as dificuldades uns dos outros. Toleremo-nos reciprocamente. Auxiliemo-nos em nossas fraquezas mútuas. Jamais esqueçamos a renúncia pessoal como emissária de iluminação. Seja o perdão fraternal nossa bênção de cada hora de uns para com os outros, para que a nossa obra de continuação espiritual não sofra em seus fundamentos. O Senhor, que nos confiou a lâmpada viva, em tempo algum se esquecerá de sustentar a chama de nossas possibilidades e de nossa fé vibrante, desde que o óleo da boa vontade
seja encontrado nos círculos de nosso espírito de serviço. Quando algum de vós outros, encarnados ou desencarnados, não oferecer condições satisfatórias para integrar o aproveitamento dos minutos terrestres na obra divina, olvidemos a leviandade que fere, semeando, ao invés dela, flores abençoadas de cooperação e de amor. Quando estivermos em sombras temporárias, ó meus irmãos, nunca acentuemos a escuridão. Acendamos o clarão do entendimento fraterno, para que os germes do bem, por onde passarmos, não sejam crestados pelo calor desmedido de nossas paixões. Quando a luta nos visite os corações, sejamos brandos e compassivos. Fujamos de avivar o incêndio da discórdia, procurando recursos de paz, a fim de que a fraternidade permaneça em nossas almas. Se as pedradas chegam de longe ou de perto, unamo-nos para que o choque do coração nos atritos do mundo não nos desintegre as energias conjugadas no objetivo da elevação. Jesus, muitas vezes, e em que distância de nós, nos tem desculpado as faltas e relevado as imperfeições. Quantos débitos tem liquidado a nosso favor, conferindo-nos novas oportunidades de restauração? Por que não nos tolerarmos uns aos outros, desculpando-nos infinitamente para servi-lo e honrá-lo com nosso concurso de servos frágeis? Como suportaremos a tempestade se meros golpes de vento, em muitas ocasiões, nos espantam o coração, chamado não só ao reconforto e à afabilidade, mas também à fortaleza e ao trabalho árduo? Temos perante nós um grande setor da lavoura evangélica. Que o Supremo Pai nos auxilie a cumprir os deveres que nos cabem, de vez que nós outros somos, por enquanto, herdeiros de ásperas obrigações, por havermos aniquilado muitos direitos no passado mal vivido. Nossas esperanças permanecem floridas. Árvores generosas de nosso pomar de ação espiritualizante começam a frutecer. Entrelacemos nossos braços no serviço que o jardineiro celeste abençoa, amparando-nos mutuamente com sinceridade e carinho. Todos nós conhecemos de sobejo a justiça pelo nível intelectual que já atingimos. Nossa inteligência sobe ao alto, perquire os abismos e, por isso, percorre particularizadamente as noções da justiça humana. Entretanto, só o amor cobre a multidão dos nossos erros e precisamos desenvolver o sentimento na intimidade do próprio ser. Com a lei antiga, sabíamos defender o mundo, mas com Jesus, com a lei nova, podemos salvá-lo. E em verdade, meus amigos, nunca nos redimiremos sem entendermos-nos fraternalmente uns aos outros. Por amor à nossa tarefa, oro aqui, endereçando-me ao Senhor e aos vossos corações, com o meu espírito inundado de lágrimas, lágrimas de confiança em vossa cooperação, de júbilo com o vosso auxílio de sempre. Permiti que esse vosso servidor e vosso amigo repita: subamos mais, sigamos montanha acima, ouvidemos nossos desejos para que a vontade superior nos domine, conduzamos nossa bandeira de luz do vale de nossas necessidades para a culminância da colaboração fiel com o Cristo. Permanecei na certeza
de que no cimo do monte Ele nos espera de braços abertos, cheios de amor e abnegação, reportando-se aos séculos passados para reafirmar aos nossos ouvidos: bem-aventurados os mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Venâncio Café. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Vamos então dando sequência ao encontro desta noite, recordando então aquela ideia que vimos na semana anterior, sobre aquele espírito que no plano espiritual não recordava-se dos grandes afetos, não recordava-se das afinidades, das afeições que ele sabia que tinha. Ele já estava numa situação de trabalho, de lutas, né, para poder resgatar ali aquela situação, preparar-se, na verdade, para os resgates futuros, para acalmar a sua consciência que se sentia tão culpada. E com isso ele se cristaliza nas recordações dos erros, nas recordações das vivências junto ali dos seus e acaba não vivendo como um espírito desenfaixado do corpo. E com isso, então, ele não abre o campo mental para as recordações. E com certeza tudo isso nos fez refletir, nos fez pensar, né? Porque ouvimos, morreu, descansou, né? Enfim, ouvimos tantas coisas, mas nós que estudamos a doutrina, nós espíritas, temos essas vozes que nos falam e que nos trazem esses depoimentos, nos recordando que é uma continuidade daquilo que estamos construindo aqui, né? E foi isso que ele encontrou. Então, com certeza refletimos nesse sentido e buscando então um ponto muito, muito importante do Evangelho, que é justamente aquele que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, quando nós temos lá a seguinte colocação de um espírito protetor: pensai que ao fazer o bem, trabalhais para vós e para os vossos. Muitas vezes nos afastamos da ação, das boas atitudes, da ação propriamente dita, né, que gera ali algo que alcança, que modifica, que traz um novo rumo para aquele que recebe aquela boa ação. Porque nós espíritas precisamos ter em mente, todos nós, né, independente, mas que nós, né, saibamos que a oração é importantíssima, mas não basta a oração. Quando sabemos que alguém está passando por uma situação, e sempre devemos estar atentos aos infortúnios ocultos, porque esses não nos chegam, né? Não basta a oração, que tem muito valor, mas é preciso a ação. A oração não coloca uma comida na mesa naquele que, por alguma razão, não tem o que colocar à mesa para alimentar a sua família. Então, é importante que nós entendamos, porque muitas vezes nos fechamos num egoísmo doméstico e nos esquecemos desse grande ensinamento. Pensai que ao fazer o bem, trabalhais para vós e para os vossos. Então, aqueles que são objeto da nossa afeição, dos nossos cuidados mais diretos, mais intensos, eles também serão beneficiados com as nossas boas ações. Então, que tenhamos sempre em nossos corações a piedade, né? Essa virtude precursora da caridade, que é a virtude máxima por excelência, tanto que Paulo fala que se não tiverdes a caridade, de nada
adiantaria, né? Então, que lembremos que essa piedade, que esse primeiro impulso seja atendido, que ele não se congele, que ele não esfrie, que ele seja seguido de ações. Mas vamos então para o nosso aprendizado, que para que nos sintamos mais motivados às mudanças tão necessárias, às atitudes tão necessárias que os tempos nos pedem mais do que nunca, vamos retomar no mesmo capítulo do livro Ação e Reação, em que naquela assembleia, em que Druso estava conversando ali com aquele grande número de espíritos endividados, comprometidos, se preparando para um retorno, para futuros resgates, retorno ao campo da carne, há um momento em que, vamos lá, calando-se o dirigente da casa, levantou-se da assembleia uma senhora triste e, caminhando até nós, dirigiu-se a ele em lágrimas. Meu amigo, releve-me a intromissão. Quando partirei para o campo terrestre com meu filho? Tanto quanto posso, visito-o nas trevas. Não me vê, nem me escuta. Sem se dar conta da miséria moral a que se acolhe, continua autoritário e orgulhoso. Paulo, no entanto, não é para mim um inimigo. É um filho inolvidável. Ah, como pode o amor contrair tamanho débito? Sim, exclamou Druso reticencioso, o amor é a força divina que frequentemente aviltamos. Tomamo-la pura e simples da vida, com que o Senhor nos criou, e com ela inventamos o ódio, o desequilíbrio, a crueldade e o remorso que nos fixam indefinidamente nas sombras. Quase sempre é mais pelo amor que nos enredamos em pungentes labirintos no tocante à lei. Amor mal interpretado, mal conduzido, vamos repetir. Quase sempre é mais pelo amor que nos enredamos em pungentes labirintos no tocante à lei. Amor mal interpretado, amor mal conduzido, né? Muito ensinamento, muito. E continuando. Como se voltasse de rápida fuga ao seu mundo interior, acendeu um novo brilho no olhar, afagou as mãos da torturada mulher e anunciou: esperamos possa você reunir-se em breve ao seu rapaz na valiosa empresa do resgate. Pelos informes de que dispomos, não se demorará ele nas inibições em que ainda se encontra. Tenhamos serenidade e confiança. Então o Druso passa para essa mãe agoniada que não faltava muito para ela estar novamente com ele na terra em processo de resgate. Enquanto a pobrezinha se retirava com um sorriso de paciência, o instrutor ponderou conosco. Nossa irmã possui excelentes qualidades morais, mas não soube orientar o sentimento materno para com o filho que jaz nas sombras. Nós vimos que ela o visitava nas trevas, mas ele não a via, tampouco a escutava. Instilou nele, então Druso está relatando ali para André Luiz, para esse grupo em aprendizado, instilou nele ideias de superioridade malsã, que se lhe cristalizaram na mente, favorecendo-lhe os acessos de rebeldia e brutalidade, transformando-se em tiranete social. O infeliz foi fisgado sem perceber ao pântano tenebroso, em seguida a morte do corpo, e a desventurada genitora, sentindo-se responsável pela sementeira de enganos que lhe arruinou a vida,
hoje se esforça por reavê-lo. Então, evidentemente que as nossas escolhas, os nossos erros são individuais, né? Cada um de nós tem responsabilidade das escolhas, mas ela, como mãe, alimentou nele a rebeldia, a liberdade, fazendo dele, criando nele, alimentando ideias de superioridade malsã. E ele passou a fazer aquele jogo infeliz, né, na sociedade, e com isso acabou ali se comprometendo muito, alimentando esse modo de ser, quando ela, tendo uma predisposição ao bem, como foi dito, ela possui excelentes qualidades morais. Então, essas questões devem falar muito alto para nós. Não estamos falando aqui de uma mãe desnaturada. Era uma mãe que possuía excelentes qualidades morais, mas entra naquilo que ele diz ali. Nos perdemos quase sempre nos processos do amor. É nesses processos que nos enredamos nos labirintos referentes às leis, né? Amor mal interpretado, amor mal conduzido. Continuando. E realizará semelhante propósito? Perguntou Hilário com interesse. Não podemos duvidar, replicou o nosso amigo convincente. Mas como? Nossa amiga, que amoleceu a fibra da responsabilidade moral no excesso de reconforto, então ela facilitou muito o reconforto, né? E amoleceu também a sua própria fibra moral, né? Nossa amiga que amoleceu a fibra da responsabilidade moral no excesso de reconforto, voltará à reencarnação em círculo paupérrimo, recebendo aí, quando novamente mulher jovem, então desprotegida, o filho que ela própria complicou nas antigas fantasias de mulher fútil e rica. Ser-lhe-á, na carência de recursos econômicos, a inspiradora de heroísmo e coragem, regenerando-lhe a visão da vida e purificando-lhe as energias na forja da dificuldade e do sofrimento. E podemos nos perguntar, mas como uma mulher, que foi dito, né? Nossa irmã possui excelentes qualidades morais. Como que uma mulher que possui excelentes qualidades morais, em seguida é dito que ela se complicou nas antigas fantasias de mulher fútil e rica? Muito fácil. Podemos ter qualidades como ela tinha. Ela tinha qualidades morais, mas o excesso de reconforto afastou-a das responsabilidades morais. E isso ela comprometeu a ela mesma, tornando-se uma mulher fútil, né, diante das facilidades que as condições econômicas lhe abriam, lhe traziam, e arrastou o filho também para essa condição. Não é? É isso? Então, aí vem a lei de Deus, por amor, né? A facilidade nos afasta de Deus, então vamos vir com mais dificuldades para que a luta do dia a dia nos aproxime mais de Deus. Se não soubermos, ela no caso não soube, né, valorizar as bênçãos de uma vida mais tranquila nesse sentido econômico. Quanto a fazer quando temos mais segurança. No entanto, não foi positivo para ela e para o filho. Então, ela retornaria em condições muito difíceis, já jovem, né? Seria mãe e já com muitas lutas para que na forja da dificuldade e do sofrimento, né, regenerasse a visão da vida, purificando as energias. E vencerão no difícil tentame? Indagou meu companheiro de novo, evidentemente intrigado.
A vitória é a felicidade que todos lhes desejamos. E se perderem na batalha projetada? De certo, falou o orientador com expressiva inflexão de voz, regressarão em piores condições aos precipícios que nos circundam. Depois de um sorriso triste, Drusa juntou: cada um de nós, os espíritos endividados, em renascendo na carne, transporta consigo para o ambiente dos homens uma réstia do céu que sonha conquistar, e um vasto manto do inferno que plasmou para si mesmo, porque essas condições difíceis são criadas por nós mesmos. Quando não temos força suficiente para seguir ao encontro do céu, que nos confere oportunidades de ascensão até ele, retornamos ao inferno que nos fascina à retaguarda. Nosso anfitrião ia continuar, no entanto, um velhinho, mas vamos ver esse caso também. Um velhinho cambaleante veio até nós e disse-lhe humildemente: ah, meu instrutor, estou cansado de trabalhar nos tropeços daqui. Há 20 anos carrego doentes loucos e revoltados para este asilo. Quando terei meu corpo na terra para descansar no esquecimento da carne aos pés dos meus? Drusa afagou-lhe a cabeça e respondeu comovido: não desfaleça, meu filho, console-se. Também nós, faz muitos anos, estamos presos a esta casa por injunções de nosso dever. Sirvamos com alegria. O dia de nossa mudança será determinado pelo Senhor. Calou-se o ancião de olhos tristes. E muitas vezes nós falamos, mas nem sei se acreditamos, né, que os pedidos são imensos para o retorno ao campo da carne, né? Quem está aqui pode achar que não é fato, mas é. Quantos são os espíritos que rogam a Deus a oportunidade do retorno, para acalmar a consciência culpada, para descansar das aflições que amargam. No entanto, essas condições não são criadas de imediato. Ao tempo da espera, enquanto se semeia também no plano espiritual, esse senhorzinho trabalhava, né, levando ali para o asilo, para essa casa de infortunados, ajudando aqueles que estavam em condições mais difíceis, né? E assim se dá, e assim deve ser. Então, repensemos muito. Esses estudos são para abrir a nossa mente para o entendimento. É muito importante aclararmos o nosso entendimento. Nós não poderemos mais dizer que não sabíamos e nos sentiremos muito constrangidos se de fato não assimilarmos esses ensinamentos que nos chegam. É possível que não reflitamos, é possível que deixemos a nossa mente vagar e não nos concentremos nas reflexões, ligando esses aprendizados uns aos outros para chegarmos a conclusões, né? Nos tornarmos pessoas reflexivas que conseguem ligar uma situação com outra. É possível que amornemos os nossos pensamentos, é possível que não saiamos daquela situação que nos traz um certo reconforto por acomodação e muito nos arrependeremos de termos tido essas bênçãos todas, mas não ter passado de palavras, não alcançarem o nosso íntimo, falando ou ouvindo, não sermos receptivos a tudo isso que nos chega, a essas vozes que caem dos céus e nos falam do fundo da alma, do fundo do coração, nos trazem esses ensinamentos. Reflitamos, pensemos muito nesses períodos de muita reflexão,
Percebamos isso, de muito preparo. Peçamos a Deus que nos ajude e nos auxilie. Que os nossos corações não se esfriem. Que a piedade, que é a precursora da caridade, nos impulsione. Muita gratidão, meu Pai. Com muita confiança, tenhamos uma noite de paz.